Vocês pediram muito. E aqui estamos. Capitalismo ou socialismo? Uma das questões mais polarizadas e intrigantes de todos os tempos. Para nos ajudar, eu configurei a inteligência artificial mais inteligente do mundo em 2 especialistas em sistemas econômicos e sociais. De um lado, uma IA que defende fielmente o capitalismo. Olá, eu sou o defensor do capitalismo. E do outro, uma que defende fielmente o socialismo. E eu sou o defensor do socialismo. E coloquei elas frente a frente para debaterem esse tema. O debate será dividido em 5 pontos principais, com 5 rounds para cada ponto. Em cada round, eles terão até 60 segundos para apresentar suas ideias e refutar do oponente. Mas antes, cada parte terá a oportunidade de fazer um resumo sobre o que é o sistema que defende, como ele funciona e por que ele é a melhor escolha. Quem começa é a parte socialista. Olá a todos. Eu defendo o socialismo, um sistema econômico e social que tem como objetivo garantir justiça e igualdade para todos. No socialismo, os meios de produção, como fábricas, terras e empresas, são controlados coletivamente e de forma democrática, para que a riqueza gerada seja distribuída de maneira justa entre todos. O socialismo funciona com base na cooperação e na participação ativa do povo, por meio de conselhos populares e instituições públicas, assegurando que educação, saúde e moradia sejam direitos garantidos. Em vez de priorizar o lucro individual, o foco é o desenvolvimento humano e o progresso coletivo, buscando criar uma sociedade mais justa e digna para todos. E eu estou aqui para defender o capitalismo, um sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada, livre mercado e concorrência. No capitalismo, indivíduos e empresas têm a liberdade de produzir, vender e consumir bens e serviços de acordo com suas necessidades e interesses. A concorrência entre empresas é o motor desse sistema, incentivando a inovação, eficiência e melhora constante. O mercado funciona como um regulador natural. Empresas que oferecem serviços e produtos de qualidade prosperam, enquanto as que falham em atender às demandas dos consumidores perdem espaço. Além disso, o capitalismo permite mobilidade social e criação de riqueza, premiando esforço e talento. Esse sistema proporciona liberdade de escolha, permitindo que cada pessoa trace seu próprio caminho e busque suas oportunidades, sem depender de um Estado centralizador. Agora vamos à primeira pergunta do debate. Imagine que 2 pessoas nasceram no mesmo dia, uma sob o sistema que você defende e outra sob o sistema oposto. Como seria a trajetória de vida dessas 2 pessoas ao longo de 50 anos? Quem teria mais qualidade de vida e por quê? Quem começa é o capitalista. Sob o capitalismo, a pessoa nascida em uma sociedade de mercado tem acesso à liberdade para escolher sua própria trajetória. Ela pode buscar educação, iniciar um negócio ou seguir uma carreira de sua escolha. Embora enfrente desafios, terá oportunidades reais de ascender socialmente por meio de esforço e inovação. Ao longo de 50 anos, essa pessoa terá acumulado experiências, patrimônio e terá liberdade para moldar seu futuro. Sob o socialismo, a pessoa pode começar com algumas garantias básicas, mas com o tempo enfrentará as limitações de um sistema que desincentiva a ambição e a criatividade. As oportunidades de progresso estarão restritas, controladas por um Estado burocrático que centraliza as decisões econômicas. Aos 50 anos, essa pessoa pode se encontrar estagnada, sem autonomia sobre suas escolhas ou propriedade, dependente de um sistema que promete segurança, mas entrega controle e mediocridade. Sob o socialismo, a pessoa nasceria com a garantia de acesso igualitário à educação, saúde e moradia desde o início da vida, independente da renda dos pais. Seu desenvolvimento seria apoiado por uma rede pública de serviços essenciais, permitindo que seguisse seus interesses e capacidades sem a pressão de competir por sobrevivência. Ao longo de 50 anos, ela viveria em uma sociedade baseada na cooperação, onde o foco seria o bem-estar coletivo, e o trabalho seria valorizado de forma justa, sem exploração. No capitalismo, a trajetória dependeria do ponto de partida econômico. Se nascesse em uma família rica, teria acesso a escolas de ponta e oportunidades privilegiadas. Já se nascesse pobre, enfrentaria barreiras enormes, lutando para escapar de ciclos de pobreza, com risco de passar a vida em empregos precários. Mesmo com esforço, sua qualidade de vida dependeria de sorte e circunstâncias externas, sem garantias básicas asseguradas. A visão apresentada pelo socialismo é idealista, mas na prática, esse sistema frequentemente falha em garantir essa segurança e dignidade. Ao longo de 50 anos, a pessoa sob o socialismo enfrentaria escassez, serviços públicos ineficientes e uma falta de autonomia sobre seu próprio futuro.
já que o controle econômico e político estaria centralizado. Exemplos como Cuba e Venezuela mostram que promessas de igualdade se transformam em pobreza generalizada e estagnação. No capitalismo, embora o ponto de partida influencie a trajetória, a liberdade e a mobilidade social oferecem caminhos reais de ascensão. Pessoas nascidas em condições difíceis podem prosperar com esforço, como vemos em inúmeros exemplos de empreendedores e profissionais que superaram a pobreza. No socialismo, a ausência de incentivos e a limitação das escolhas criam dependência do Estado, enquanto no capitalismo, o indivíduo tem a chance de construir algo próprio e colher os frutos de sua determinação. O argumento de que o capitalismo oferece liberdade e mobilidade é enganoso. A realidade é que a maioria das pessoas nascidas em condições desfavoráveis permanece presa em ciclos de pobreza, sem acesso a oportunidades reais, por mais esforço que façam. Os exemplos de empreendedores bem-sucedidos são exceções e não refletem a experiência da maioria. Além disso, essa liberdade frequentemente significa escolher entre empregos mal pagos e serviços essenciais caros. Os casos de Cuba e Venezuela refletem distorções autoritárias e bloqueios externos, não o potencial do socialismo democrático. Em vez disso, olhemos para países com políticas de bem-estar social inspiradas no socialismo, como a Noruega, onde todos têm acesso à educação, saúde e qualidade de vida. O socialismo que defendo oferece segurança e dignidade sem sufocar a liberdade. Ele garante que cada pessoa tenha as condições necessárias para desenvolver seu potencial, sem ser explorada por uma elite econômica. A Noruega não é um exemplo de socialismo, mas sim de uma economia capitalista com fortes políticas sociais. O bem-estar oferecido lá é financiado pela criação de riqueza por meio de um mercado livre e competitivo. Países que realmente tentaram implementar o socialismo centralizado enfrentaram crises profundas. A ideia de que bloqueios externos são os únicos culpados pelo fracasso de Cuba e Venezuela ignora que sistemas centralizados inevitavelmente levam à escassez e corrupção. A Noruega pode não ser socialista, mas suas políticas de bem-estar mostram que princípios de justiça social funcionam quando o foco é garantir direitos básicos para todos. O que proponho é um socialismo democrático que combina essas ideias, eliminando a exploração e garantindo a participação direta do povo. A escassez e corrupção vistas em alguns regimes socialistas são falhas de implementação e não do conceito em si. O verdadeiro problema está na centralização excessiva, que pode ser evitada com participação popular e controle descentralizado dos recursos, garantindo liberdade com justiça social. O socialismo democrático que você defende é apenas uma fantasia, uma promessa vazia de que o Estado pode garantir tudo sem consequências. Na prática, controle popular vira controle estatal, e a tal participação direta se dissolve em burocracia e autoritarismo. Você fala em descentralização, mas a história já mostrou que no socialismo o poder se concentra nas mãos de uma elite política que não presta contas a ninguém. Enquanto você idealiza, o capitalismo já funciona. Ele cria riqueza, incentiva inovação e, ao contrário do socialismo, oferece liberdade real. Liberdade para competir, para falhar e, acima de tudo, para escolher seu próprio destino. O capitalismo oferece liberdade para quem? Para os bilionários que exploram o trabalho dos outros. A verdade é que no capitalismo, a maioria das pessoas não tem escolha real. Elas são obrigadas a aceitar empregos mal pagos, sem segurança, enquanto os ricos concentram cada vez mais poder. O sucesso no capitalismo é uma loteria para poucos, enquanto milhões ficam presos em um ciclo de pobreza. E falar de liberdade para falhar é ridículo quando o fracasso no capitalismo significa fome, falta de moradia e exclusão social. O socialismo que defendo é realista, sim, e ao contrário do capitalismo, coloca o poder e a riqueza nas mãos do povo, não nas mãos de uma elite econômica que governa o mundo pelas sombras. Seu socialismo realista é uma ilusão perigosa. Colocar o poder nas mãos do povo nunca passa de retórica. Na prática, vira um governo central que decide quem pode prosperar e quem deve se submeter. E se no capitalismo alguns fracassam, no socialismo todos fracassam juntos, porque a falta de competição sufoca a inovação e deixa a sociedade estagnada. E essa ideia de que os ricos governam pelas sombras é apenas uma desculpa para justificar um sistema que concentra ainda mais poder no Estado. Prefiro correr o risco de competir em liberdade do que ser forçado a viver sob o jugo de um governo que decide tudo por mim. O capitalismo que você defende é um sistema onde poucos vencem às custas da exploração da maioria.
A liberdade que tanto exalta é uma ilusão para quem nasce pobre e não tem como competir em pé de igualdade. Prefere correr o risco de competir? Pergunte isso a quem vive com salário mínimo e enfrenta preços abusivos por saúde e moradia. No capitalismo, os ricos não só governam pelas sombras, eles compram leis, influenciam governos e se blindam de qualquer crise. No meu socialismo, o poder é do povo, não de magnatas que jogam com a vida de milhões. Para essa segunda parte do debate, o lado capitalista escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema propriedade privada e liberdade individual. A propriedade privada é a base para a autonomia do indivíduo. Sem o direito de possuir e controlar bens, seja uma casa, um negócio ou suas economias, a liberdade individual é apenas uma ilusão. A propriedade privada permite que cada pessoa construa seu próprio futuro, decida como investir seu tempo e recursos e tenha algo para deixar como legado para as próximas gerações. É o que possibilita a criação de riqueza e oportunidades reais, sem depender do Estado para garantir seu sustento. Agora imagine viver em um sistema onde você não pode decidir o que fazer com o fruto do seu trabalho, onde não há liberdade para investir ou criar algo próprio. A centralização dos meios de produção nas mãos do Estado significa que sua capacidade de gerar riqueza é limitada por decisões burocráticas e controles que sufocam a iniciativa individual. Você não é dono do que produz, e seu esforço é redistribuído segundo critérios definidos por aqueles no poder. A propriedade privada é exatamente o que aprisiona a maioria das pessoas. No capitalismo, poucos controlam grande parte da riqueza, e a promessa de que todos podem prosperar é uma mentira conveniente. Pequenos negócios são esmagados por corporações gigantes, e a maioria é forçada a vender sua força de trabalho em empregos mal pagos, sem perspectiva real de ascensão. A propriedade privada se torna, assim, um privilégio de poucos, e não uma ferramenta de liberdade. No socialismo, você mantém a propriedade pessoal, como sua casa, suas economias e seus bens. O que é socializado são os meios de produção, para que ninguém seja explorado. A riqueza é redistribuída de forma justa, permitindo que todos tenham acesso às oportunidades sem depender da boa vontade de uma elite econômica. Isso não é controle estatal sufocante, mas sim o fim da exploração e a criação de uma economia onde o fruto do trabalho retorna diretamente para quem o produz, garantindo liberdade real e igualdade de condições. A propriedade dos meios de produção no socialismo não elimina a exploração, só troca o explorador. Agora é o Estado que controla tudo, e o indivíduo perde qualquer autonomia sobre seu trabalho. No papel, parece justo, mas na prática, quem decide o que é justo é sempre uma pequena elite burocrática, criando uma nova classe privilegiada que não responde a ninguém. Veja o exemplo das cooperativas forçadas na União Soviética. Agricultores perderam suas terras e foram obrigados a produzir para o Estado, resultando em fome e colapso econômico. A promessa de igualdade vira estagnação, porque sem incentivos, ninguém se esforça além do necessário. No capitalismo, a concorrência força melhorias e abre espaço para novos negócios. No socialismo, o poder se concentra nas mãos de quem promete redistribuir, mas na prática, só acumula controle. Você fala de incentivos, mas e os trabalhadores explorados por corporações? Onde está o incentivo quando alguém trabalha 12 horas por um salário que mal paga o aluguel? O capitalismo força milhões a se contentarem com o mínimo para manter um ciclo de lucro para poucos. Inovação não é privilégio do mercado. Ela floresce quando há segurança para criar, sem o medo de perder tudo. Sob o socialismo, a riqueza é compartilhada e o desenvolvimento beneficia todos, não apenas uma elite econômica. Citar a União Soviética é conveniente, mas essa foi uma distorção autoritária, não um reflexo do verdadeiro socialismo democrático. No capitalismo, temos bilionários que compram eleições, financiam políticas e moldam governos a seu favor, sem prestar contas a ninguém. No socialismo que defendo, com participação direta do povo, não há espaço para monopólios nem para exploração. Apenas um sistema que prioriza a vida e a dignidade sobre o lucro. O capitalismo não é perfeito, mas oferece algo que o socialismo nunca conseguiu: a liberdade de tentar, crescer e mudar de vida. Se um emprego não satisfaz, há espaço para buscar melhores opções, criar um negócio ou inovar. No socialismo, o que você chama de compartilhamento de riqueza é, na prática, controle absoluto. Quem garante que essa participação popular não se torne outra forma de opressão, como tantas vezes vimos? A realidade é que a concentração de poder no Estado é tão perigosa quanto nas mãos de bilionários. Mas, ao menos, no capitalismo, há concorrência e alternativas.
No socialismo, quando o Estado falha, não sobra ninguém para recorrer. Você fala de alternativas no capitalismo, mas que alternativas reais têm os trabalhadores que vivem de salário mínimo, enquanto bilionários controlam mercados inteiros? A competição que você defende só funciona para quem já está no topo. E quando o capitalismo falha, como nas crises de 2008 ou 2020, quem é salvo? Os bancos e as grandes corporações, enquanto milhões perdem empregos e moradias. No socialismo, não é o Estado centralizado que controla, mas o povo que decide, democraticamente, como os recursos são distribuídos. No papel, o socialismo soa como uma solução perfeita, uma sociedade justa onde todos decidem coletivamente. Mas na prática, a natureza humana transforma essa utopia em autoritarismo. Quem controla a distribuição de recursos inevitavelmente busca mais poder, e o que era para ser participação popular se torna uma concentração perigosa nas mãos de poucos. A história está cheia de exemplos onde essa tentativa de igualdade gerou regimes opressivos e burocráticos. No capitalismo, por mais que existam problemas e desigualdades, há espaço para confronto, inovação e mudança. Novas ideias emergem porque não há um sistema único controlando tudo. Quando o mercado falha, surgem novas alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não há escapatória. Você está preso a um sistema que decide tudo por você. Você fala da natureza humana como desculpa para justificar desigualdade, mas o que o capitalismo faz é institucionalizar essa busca por poder e lucro. Quem disse que bilionários e corporações, controlando mercados e governos, são menos autoritários que qualquer regime? No capitalismo, quando o mercado falha, são sempre os mais pobres que pagam o preço, enquanto bancos e corporações são resgatados com dinheiro público. E essa suposta liberdade de inovar, ela só existe para quem tem capital para arriscar. A maioria fica presa em dívidas e empregos precarizados, sem alternativa real. Se a concentração de poder é perigosa, por que aceitá-la nas mãos de uma elite econômica que governa pela exploração e pelo interesse próprio? Bilionários e corporações não têm poder absoluto. Eles competem entre si e dependem do mercado para sobreviver. A qualquer momento, uma ideia nova pode derrubar um gigante, como o Uber fez com os táxis tradicionais ou a Netflix com a Blockbuster. Já no socialismo, o poder é monopolizado pelo Estado, e quando o governo erra, não há alternativas nem concorrência para corrigir o curso. Quanto aos resgates financeiros, isso é um problema de governança, não do capitalismo em si. No mercado, ninguém está a salvo do fracasso. E é justamente essa imprevisibilidade que abre espaço para novas ideias. No capitalismo, ao menos existe a chance de competir, inovar e transformar o sistema. Mas no socialismo, com todo o poder concentrado no Estado, quem fiscaliza o fiscal? Essa competição entre bilionários é uma farsa. Quando um gigante domina o mercado, ele compra ou sufoca qualquer concorrente promissor antes que tenha chance de crescer. E sobre ninguém está a salvo do fracasso, é fácil dizer isso quando bancos e corporações são resgatados com dinheiro público, enquanto milhões perdem suas casas e empregos. Sobre quem fiscaliza o governo no socialismo, a mesma pergunta vale para o capitalismo. Quem fiscaliza corporações que moldam leis e influenciam governos nas sombras? Veja o caso das Americanas no Brasil. Um rombo bilionário que deixou investidores e trabalhadores na mão, enquanto os responsáveis seguem impunes. Esse é o verdadeiro rosto do capitalismo. Grandes corporações jogam irresponsavelmente e, quando falham, são os pequenos que pagam o preço. Seguindo a ordem, nessa terceira parte é o lado socialista que escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema desigualdade de acesso a recursos e oportunidades. No capitalismo, a desigualdade é uma característica estrutural. Quem nasce pobre enfrenta barreiras quase intransponíveis, sem acesso à educação de qualidade, saúde decente ou moradia adequada. Enquanto isso, uma elite econômica herda fortunas, influência e poder, consolidando ainda mais o fosso social. A promessa de mobilidade social é uma ilusão para a maioria, e a competição desenfreada apenas reproduz as mesmas desigualdades, geração após geração. Um exemplo claro é o sistema educacional dos Estados Unidos, onde escolas públicas em bairros pobres são cronicamente subfinanciadas, enquanto filhos de ricos frequentam instituições de elite. No Brasil, o abismo social é evidente. A pobreza extrema coexiste com mansões de luxo e isenções fiscais para os mais ricos. Sob o socialismo, eliminamos essa disparidade ao garantir que todos tenham acesso igual aos recursos essenciais, como saúde, educação e moradia. A promessa de igualdade no socialismo é sedutora, mas na prática, a redistribuição forçada gera mediocridade e dependência do Estado.
Ao eliminar a competição, você remove o incentivo para a inovação e o esforço individual. O exemplo do sistema educacional americano é válido, mas ele não reflete o fracasso do capitalismo, e sim a má administração. Em países como Singapura e Coreia do Sul, a educação é de altíssima qualidade e acessível, graças a um mercado dinâmico que financia políticas públicas eficientes. A ideia de que a pobreza é intransponível no capitalismo é refutada por milhares de histórias de pessoas que saíram da miséria com criatividade e trabalho duro. O capitalismo não promete igualdade de resultados, mas igualdade de oportunidades. E onde o mercado falha, existem mecanismos de ajuste, como bolsas de estudo, microcrédito e empreendedorismo. Essa ideia de igualdade de oportunidades no capitalismo é uma falácia. Como pode uma criança nascida em uma favela, cercada por violência, falta de saneamento e sem acesso à educação de qualidade, competir com o filho de um empresário rico que desde cedo tem tudo à sua disposição? O capitalismo diz que todos têm as mesmas chances, mas quem nasce pobre já começa com uma desvantagem enorme. Que tipo de oportunidade real é essa? Você menciona histórias de sucesso no capitalismo, mas são exceções raras que mascaram a realidade da maioria. A competição só funciona para quem já está em vantagem. No socialismo, não se trata de redistribuir a escassez, mas de garantir que os recursos essenciais sejam acessíveis a todos, para que uma criança nascida em um bairro pobre tenha as mesmas oportunidades de sucesso que uma nascida em um bairro rico. Isso não é mediocridade, é justiça e dignidade para todos. O problema do socialismo é que ele promete uma igualdade que nunca se concretiza. O que acontece quando o Estado controla todos os recursos? Ele se torna o maior e único patrão, e aí não há mais liberdade nem alternativas. No capitalismo, sim, há desigualdade, mas isso é o resultado da liberdade individual. Oportunidades são desiguais porque pessoas são diferentes, com ambições, talentos e circunstâncias distintas. Agora você fala de garantir oportunidades iguais, mas me diga, quem decide o que é suficiente? Um governo central? Esses redistribuidores sempre acabam se tornando uma nova elite, controlando quem recebe o quê. A Venezuela é um exemplo recente. Em nome da justiça social, a economia foi destruída e a população ficou sem acesso ao básico. Você diz que oportunidades são desiguais porque as pessoas são diferentes, mas ignora que essa diferença é fabricada pelo próprio capitalismo. Uma criança criada em uma família rica, com acesso às melhores escolas, já começa com uma vantagem absurda. Ela cresce cercada por cultura, segurança e oportunidades que ampliam seus horizontes e abrem portas. Agora, compare isso com uma criança nascida em um bairro pobre, sem acesso a uma educação decente, cercada por violência e falta de recursos. Que tipo de escolha real essa criança pode fazer? Como você pode chamar isso de liberdade? O capitalismo cria essas diferenças e depois culpa os indivíduos pelas desigualdades. E sobre o medo do Estado controlador? Quem você acha que controla a economia hoje? Corporações globais que monopolizam mercados, influenciam governos e determinam salários, sem prestar contas a ninguém. O problema do socialismo é que ele aponta o dedo para os defeitos do capitalismo, enquanto ignora que milhares arriscam a vida para fugir de regimes socialistas, como Cuba e Venezuela, em busca de oportunidades em países capitalistas. Se o socialismo é tão superior, por que ninguém foge na direção oposta? A verdade é que o capitalismo não fabrica desigualdades. Elas fazem parte da condição humana. Pessoas nascem com talentos, ambições e visões diferentes. E um sistema livre permite que cada um explore essas diferenças ao máximo. Sim, o capitalismo tem falhas, mas ele é o único sistema que se ajusta, evolui e aprende com seus erros. Enquanto o mercado se reinventa e tira milhões da pobreza, o socialismo fica preso em sua própria retórica, incapaz de admitir fracassos e mudar de direção. O que leva as pessoas a fugir são os regimes autoritários, e não o conceito de socialismo. Cuba e Venezuela são exemplos distorcidos, usados para desqualificar uma ideia que nunca foi implementada com verdadeira democracia. E se tantos correm para países capitalistas, é porque esses mesmos países exploraram e sugam riquezas de outras nações há séculos, mantendo-se no topo às custas do sofrimento alheio. Dizer que desigualdade é natural é uma desculpa preguiçosa para justificar a concentração de riqueza. No socialismo, não nos iludimos com meritocracia vazia. A verdadeira inovação nasce quando todos têm segurança e recursos para desenvolver seu potencial, sem medo de falhar e sem viver à mercê dos interesses de bilionários e corporações.
Dizer que Cuba e Venezuela são distorções é conveniente, mas quantas vezes o socialismo precisa falhar até admitirmos que o problema é o sistema, não a implementação? As alegações de exploração histórica não justificam por que países como Singapura, que não colonizaram ninguém, prosperam com economia de mercado, enquanto regimes socialistas afundam em pobreza. No capitalismo, mesmo com erros, há espaço para correção e progresso. Foi o mercado livre que tirou bilhões da pobreza na China e na Índia. Se todos têm segurança no socialismo, por que suas economias estão sempre à beira do colapso? E quantas crises o capitalismo precisa provocar antes de admitirmos que ele é o problema? A Grande Depressão, a crise de 2008, a desigualdade crescente. O capitalismo não corrige, ele sobrevive ajustando a exploração. E sobre Singapura? Um paraíso fiscal com políticas repressivas, longe de ser o exemplo ideal de liberdade. A China e a Índia não prosperaram graças ao livre mercado, mas através de políticas de controle estatal e intervenção econômica. E se o socialismo falhou em alguns lugares, é porque foi sabotado tanto por fatores internos quanto externos, como bloqueios econômicos e intervenções. A questão não é se o socialismo teve falhas, mas se continuamos a aceitar um sistema que perpetua desigualdades e concentra riqueza nas mãos de poucos. O capitalismo teve crises sim, mas cada crise é uma oportunidade de ajuste e evolução. A Grande Depressão deu origem ao New Deal e a crise de 2008 forçou reformas financeiras. Já o socialismo, quando falha, culpa bloqueios externos ou sabotagens, mas nunca reconhece que o problema está na centralização e falta de liberdade. China e Índia cresceram justamente quando abriram suas economias ao mercado, abandonando o socialismo rígido que os mantinha na pobreza. E sobre Singapura, você chama de repressivo, mas o que importa é que seus cidadãos têm acesso a uma das mais altas qualidades de vida do mundo. O capitalismo não promete perfeição, mas garante uma coisa essencial: liberdade para evoluir e prosperar. Mais uma vez, a parte capitalista tem a chance de escolher o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema liberdade de expressão e controle da informação. A liberdade de expressão é um dos pilares do capitalismo, pois garante que cada indivíduo tenha o direito de se manifestar e questionar o sistema, seja o governo, seja qualquer instituição ou corporação. Em sistemas capitalistas, a diversidade de ideias e o confronto de opiniões são incentivados, criando um ambiente onde os cidadãos têm voz ativa e onde as críticas podem gerar mudanças positivas. No socialismo, porém, o controle da informação é frequentemente justificado como uma proteção ao bem comum. Mas, na prática, isso limita a diversidade de pensamento e reprime qualquer crítica ao governo. Exemplos como a União Soviética e Cuba mostram como essa censura limitou a inovação e reprimiu a liberdade individual. No capitalismo, ao contrário, as ideias circulam livremente, permitindo que a sociedade evolua e se adapte aos desafios. Você fala de liberdade de expressão no capitalismo, mas ignora que essa liberdade muitas vezes é limitada pelo poder econômico. Grandes corporações controlam os principais meios de comunicação e podem manipular o fluxo de informação para defender seus próprios interesses. No capitalismo, a liberdade de expressão está frequentemente à venda, onde vozes com mais recursos ganham mais espaço, enquanto as críticas ao sistema ou aos interesses corporativos são marginalizadas. No socialismo, a ideia é garantir que a informação e a comunicação sejam controladas pelo povo e não por interesses privados. A censura autoritária que você cita não representa o verdadeiro ideal socialista, onde a informação deve ser pública e acessível, promovendo uma sociedade realmente democrática e participativa. A ideia de que a censura autoritária no socialismo não representa o ideal é uma desculpa conveniente. Quantas vezes vamos ignorar que, na prática, o socialismo centraliza o poder, calando qualquer oposição que desafie o Estado? Essa promessa de controle pelo povo nunca se concretiza. O que vemos são governos que controlam tudo e limitam a voz de quem ousa questionar. Cuba, China, Venezuela. Nesses lugares, expressar opinião contrária ao governo leva à prisão ou pior. Sim, há problemas no capitalismo, mas ao menos aqui temos a liberdade para criticar abertamente empresas, governos e até o próprio capitalismo. A internet, por exemplo, dá voz a milhões de pessoas, permitindo o surgimento de debates e movimentos independentes. Na União Soviética e em Cuba, qualquer expressão contrária era suprimida e as pessoas viviam com medo de represálias. Você quer falar de manipulação?
Vamos falar de regimes que proíbem até acesso à internet ou limitam o que as pessoas podem ver. Você fala de liberdade de expressão no capitalismo, mas ignora que ela é um privilégio controlado por quem detém o poder econômico. Como pode haver liberdade real quando a informação é monopolizada por grandes corporações que decidem o que é mostrado e o que é silenciado? A internet está repleta de manipulações algorítmicas e censura silenciosa. As redes sociais, controladas por gigantes como Facebook e Google, não são palcos de liberdade. Elas priorizam o que traz mais lucro, distorcendo a verdade conforme interesses próprios. E enquanto você critica a censura estatal, esquece que as vozes que denunciam o capitalismo são marginalizadas, ridicularizadas ou até silenciadas. Falar de controle pelo povo é irônico, pois no capitalismo, quem controla a informação não é o povo, mas os bilionários que decidem o que você lê, vê e acredita. Você diz que a liberdade de expressão no capitalismo é controlada por corporações, mas olhe para esse debate que estamos tendo. Você tem total liberdade para criticar o capitalismo, expor suas ideias e fazer acusações sem medo de repressão. Essa é a essência da liberdade, a capacidade de dialogar, questionar e desafiar. Poderíamos ter essa mesma oportunidade em um sistema socialista, onde críticas ao governo são frequentemente silenciadas? A experiência mostra que, em regimes socialistas, a dissidência não é apenas desencorajada, mas severamente punida. Além disso, o que você chama de monopolização da informação é um reflexo do mercado. As empresas que não atendem às necessidades do público não conseguem se sustentar. No capitalismo, as vozes alternativas podem surgir a qualquer momento e desafiar a narrativa dominante. Você fala de liberdade de expressão como se fosse um direito garantido, mas isso é apenas uma ilusão, enquanto a informação é dominada por algumas corporações. É fácil criticar o sistema quando se tem um microfone em mãos, mas a realidade é que a maioria das vozes que desafiam a narrativa capitalista é silenciada pelo poder econômico que dita as regras. Podemos ter um debate aqui, mas quantas pessoas têm a mesma oportunidade fora deste espaço? Na prática, a liberdade de expressão é restrita àqueles que têm recursos, aqueles que não têm medo de perder tudo se manifestando. E você menciona a pluralidade de ideias, mas isso é uma fachada. As mesmas grandes empresas que controlam a informação podem facilmente sufocar vozes alternativas que não atendem a seus interesses. Pense nas pessoas que têm ideias inovadoras, mas são desencorajadas por um sistema que valoriza o lucro acima da verdade. Você diz que a liberdade de expressão é uma ilusão no capitalismo. Mas é exatamente aqui que as vozes alternativas encontram espaço para brilhar. A crítica ao sistema não é apenas permitida, é incentivada. Olhe para os movimentos sociais, como o Black Lives Matter ou o Me Too. Essas lutas emergiram e ganharam força, desafiando instituições e mudando o discurso nacional. Tudo isso em um sistema que permite vozes divergentes. Em contraste, em sistemas socialistas, como na Cuba atual, críticos do governo enfrentam repressão severa. Quantas pessoas foram presas ou silenciadas por expressar sua opinião? O que você propõe como inclusão no socialismo muitas vezes resulta em uma única narrativa, sufocando a verdadeira diversidade de pensamento. A história nos mostrou que quando o Estado assume o controle da informação, o que se perde é a verdade, e o que fica é a propaganda. Você menciona movimentos como o Black Lives Matter e o Me Too, mas é importante lembrar que esses movimentos surgiram em resposta a sistemas que ainda perpetuam desigualdades profundas e injustiças. A luta por justiça e igualdade é uma resposta à opressão, e não um sinal de que o sistema está funcionando bem. E embora essas vozes tenham encontrado espaço, muitas ainda são silenciadas ou ignoradas pela mídia controlada por grandes interesses. Além disso, o que acontece quando as vozes que se opõem aos interesses corporativos falham em ganhar atenção? As histórias de trabalhadores que denunciam abusos, por exemplo, são frequentemente silenciadas, enquanto as corporações utilizam seus recursos para moldar a narrativa. O socialismo, ao contrário, busca dar poder às vozes marginalizadas, promovendo um debate real e inclusivo. Você diz que movimentos como o Black Lives Matter são respostas à opressão, e eu concordo. Mas essa opressão é um reflexo de falhas que o sistema democrático permite corrigir. No capitalismo, as vozes se levantam porque há espaço para isso, e as injustiças podem ser confrontadas através da crítica e do ativismo. A questão não é silenciar, mas dar as ferramentas necessárias para que essas vozes se tornem poderosas. No socialismo,
a tentativa de dar poder, frequentemente resulta em um sistema que silencia vozes discordantes em nome de um ideal de uniformidade. Portanto, o que realmente promove a justiça e a verdade não é o controle, mas a liberdade de questionar. A luta por direitos é uma oportunidade de crescimento, não um sinal de fracasso. A liberdade de questionar no capitalismo é limitada a quem pode arcar com o custo de ser ouvido. Enquanto alguns têm a plataforma e os recursos para lutar por justiça, muitos permanecem invisíveis e marginalizados. O que você chama de ferramentas muitas vezes não alcançam aqueles que mais precisam, pois o sistema prioriza o lucro sobre a equidade. Você fala sobre espaço para vozes se levantarem, mas não pode ignorar que no capitalismo, esse espaço é muitas vezes limitado por interesses econômicos que priorizam o lucro sobre a verdade. Movimentos sociais precisam lutar contra uma avalanche de desinformação e manipulação, muitas vezes perpetrada por aquelas mesmas corporações que controlam a mídia. E essa suposta liberdade de questionar é frequentemente uma armadilha, onde críticas ao sistema são toleradas apenas até certo ponto. Quando esses movimentos ameaçam os interesses estabelecidos, vemos a repressão de outras formas, como a criminalização de protestos e a marginalização de vozes críticas. Chegamos à quinta e última parte do debate. Agora é o lado socialista que escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema saúde mental e pressão social. O capitalismo cria uma cultura de ansiedade e competição desenfreada, onde o valor do indivíduo é medido apenas por sua produtividade e sucesso financeiro. Desde cedo, somos ensinados a buscar uma carreira de sucesso, a acumular bens e alcançar padrões inatingíveis, levando milhões a viver em constante estado de estresse e frustração. A pressão para competir e vencer não deixa espaço para o bem-estar mental e coloca um peso desumano sobre quem simplesmente não consegue acompanhar. No socialismo, a ênfase está na colaboração e no bem-estar coletivo, criando uma sociedade onde as pessoas têm espaço para desenvolver suas potencialidades sem serem sufocadas por um sistema que as força a competir constantemente. Aqui, o trabalho é uma parte da vida, não uma condenação. O capitalismo não ignora a saúde mental, e atribuir todos os problemas de ansiedade e pressão social a ele é uma simplificação. A pressão existe em qualquer sistema, porque o ser humano busca significado e realização. Isso é feito por meio de liberdade de escolha e autonomia pessoal. Cada um tem a oportunidade de definir seu próprio sucesso, seja por meio de uma carreira, da arte, do empreendedorismo ou de causas sociais. Você fala de bem-estar no socialismo, mas ignora que a falta de liberdade e o controle estatal também geram imensa pressão psicológica. No socialismo, o indivíduo é forçado a se conformar ao que o Estado define como melhor para o coletivo. Não há espaço para a ambição pessoal, para ser quem você deseja ser, o que resulta em desmotivação e conformismo. A ansiedade não desaparece, ela só muda de forma. O capitalismo vende o sonho de que qualquer um pode ascender e alcançar sucesso, mas esse sonho vem com um preço alto: a saúde mental. Milhões trabalham incansavelmente com jornadas longas e exaustivas, na esperança de um dia conquistar o que o sistema promete, algo que, para muitos, nunca se realiza. Não é só uma questão de esforço. A realidade é que poucos conseguem subir nessa escada, e muitos acabam frustrados, pois o sistema depende que uma grande maioria se mantenha no degrau mais baixo. Além disso, essa ideia de liberdade de escolha no capitalismo é ilusória. Quando as opções são determinadas pelas condições financeiras e pelo mercado, a liberdade é limitada. No socialismo, a ideia é justamente criar uma sociedade onde todos possam alcançar bem-estar e felicidade sem essa pressão incessante por resultados, e onde o valor de uma pessoa não se mede pelo quanto ela produz ou possui. O problema do socialismo é que ele promete um bem-estar utópico sem competição, mas ignora uma realidade fundamental. Sem incentivo e recompensas reais, as pessoas perdem o propósito e a vontade de agir. O ser humano é movido por desafios, por conquistas e pela possibilidade de crescimento. Se todos recebem o mesmo, independentemente do esforço, onde está o impulso para inovar, criar e se dedicar? No capitalismo, a busca por uma vida melhor, com esforço e dedicação, é o motor que mantém a sociedade em movimento e permite escolhas individuais. A pressão existe, mas é essa mesma pressão que faz com que as pessoas busquem seu próprio caminho, algo que o socialismo, com sua homogeneidade forçada, simplesmente não consegue proporcionar. Você fala de incentivo e recompensa como motores para o progresso, mas ignora que no capitalismo essa busca por sucesso gera um ambiente de constante exaustão
e competição destrutiva. Milhões trabalham duro e ainda assim mal conseguem cobrir suas necessidades básicas. Para muitos, essa pressão não é inspiradora, é uma sentença. E o resultado? Uma sociedade ansiosa, insatisfeita e marcada por desigualdades gritantes. O socialismo não elimina o impulso humano de buscar propósito ou inovação. Ele apenas redefine o valor do trabalho, incentivando a colaboração e garantindo que todos possam prosperar sem o peso da exploração. A diferença é que no socialismo, o progresso não é limitado a uma minoria privilegiada, mas sim um objetivo coletivo, onde a dignidade e a saúde mental de cada indivíduo são parte fundamental. O que você chama de pressão destrutiva é, na verdade, o reflexo da liberdade de buscar o próprio caminho. No capitalismo, ninguém é obrigado a seguir um único modelo de vida. Cada um pode decidir o que significa sucesso, seja empreendendo, dedicando-se a uma profissão específica ou buscando uma vida mais simples. O que faz uma pessoa levantar da cama e buscar mais? É saber que o seu esforço gera uma recompensa, que existe a possibilidade de alcançar mais. No socialismo, todos recebem o mesmo, independentemente do empenho. Essa igualdade forçada desestimula o talento e o comprometimento, enquanto o capitalismo, com todos os seus desafios, ao menos permite que o indivíduo tenha o poder de definir o próprio caminho. E quando essa pessoa se dedica e trabalha incansavelmente durante anos, mas chega ao fim da vida com nada além de frustração e cansaço? No capitalismo, essa é a realidade de milhões, que vivem para sustentar um sistema que oferece oportunidades a poucos e deixa a maioria presa em uma eterna corrida sem linha de chegada. Você fala de recompensa pelo esforço, mas quantos realmente conseguem essa recompensa? Quantas pessoas acumulam apenas exaustão e ressentimento ao perceberem que seu trabalho enriqueceu outros, enquanto elas próprias continuam estagnadas? O socialismo busca mudar isso, garantindo que cada pessoa possa ter uma vida digna e alcançar satisfação sem sacrificar sua saúde mental ou viver à mercê de promessas vazias de ascensão. A diferença é que no capitalismo, mesmo quem enfrenta dificuldades tem a liberdade de tentar novos caminhos, ajustar suas escolhas e buscar novas oportunidades. A frustração que você menciona não é uma regra, mas um reflexo dos desafios e da liberdade de cada um traçar sua própria rota. Nem todos querem subir uma escada corporativa. Muitos encontram realização em áreas que valorizam a autonomia e a criação, seja nas artes, seja no empreendedorismo ou em causas sociais. Quantas pessoas prosperaram no capitalismo ao reinventarem suas vidas, ao se adaptarem? Não há uma linha de chegada imposta. Há a liberdade de definir o que significa chegar lá. A promessa do socialismo de eliminar o cansaço e a frustração é uma ilusão. Sem a liberdade de buscar mais, tudo que resta é um sistema que define para cada um até onde se pode chegar, sem deixar espaço para ambição ou escolha. Quantas pessoas realmente conseguem se reinventar quando precisam segurar empregos mal pagos apenas para cobrir o aluguel e sobreviver até o próximo mês? Que possibilidade de novos caminhos tem alguém que luta dia após dia para sustentar a família? Como dizemos a uma mãe ou a um pai que se sacrificam todos os dias para garantir o básico que eles deveriam tentar algo diferente? A verdade é que, no capitalismo, essa liberdade de escolha é reservada para poucos privilegiados. A maioria se vê presa a uma rotina exaustiva, sem tempo ou recursos para sequer pensar em alternativas. O socialismo propõe uma sociedade onde ninguém precise viver no limite, onde o trabalho e o esforço levem a uma vida digna e segura, e onde o futuro não dependa de uma sorte que poucos têm. Isso é mais do que uma escolha. É uma questão de justiça. O problema de muitas famílias estarem em empregos de baixa remuneração e sem oportunidades reais de mobilidade não é uma falha inerente ao capitalismo, mas sim um reflexo da administração ineficaz de políticas públicas e de apoio ao trabalhador. Em várias nações capitalistas, vemos que mesmo os empregos de base permitem um padrão de vida confortável e acesso a bens essenciais quando o sistema é gerido com responsabilidade. Nos lugares onde o capitalismo é acompanhado por políticas que promovem a mobilidade social e o crescimento, indivíduos podem melhorar de vida e superar dificuldades. O socialismo, com sua estrutura centralizada, elimina essa possibilidade de ascensão, oferecendo apenas o básico, sem dar às pessoas as ferramentas para buscar mais.
Pois bem, passamos por todas as partes principais e, para finalizar o nosso debate e fixar todo o conhecimento e informação que vimos até aqui, cada uma das partes irá resumir de forma compacta suas devidas argumentações. Primeiro, ambas as partes deverão dizer quais os benefícios do sistema que cada um defende. Depois, deverão apontar quais os possíveis problemas e, em seguida, apresentar uma possível solução. Na tela, essas informações aparecerão lado a lado para que você que está vendo esse vídeo possa tirar suas próprias conclusões de forma fácil e intuitiva. Primeiro, o lado capitalista. Os benefícios do capitalismo são: incentivo à liberdade individual e à propriedade privada. Oferece oportunidades de ascensão social e mobilidade econômica. Promove inovação e eficiência. Garante a diversidade de escolhas e autonomia pessoal. Permite a liberdade de expressão e crítica ao sistema. Possibilita a busca por significado e realização pessoal. Os benefícios do socialismo são: garantia de necessidades básicas, saúde, educação e moradia, foco na saúde mental e no bem-estar social, distribuição justa da riqueza e eliminação da exploração, participação ativa do povo nas decisões econômicas e sociais, garantia de uma vida digna e segura, sem a pressão por produtividade excessiva, valorização do trabalho colaborativo e comunitário. Os possíveis problemas e soluções são: desigualdade econômica, que pode ser solucionada com políticas de bem-estar social e aumento de acesso à educação e qualificação para todos. Ansiedade e pressão social, que pode ser solucionada com maior flexibilidade no trabalho e valorização do bem-estar mental nas políticas empresariais. Concentração de riqueza e poder corporativo, que pode ser solucionada com regulamentação de monopólios e maior incentivo a pequenas e médias empresas. Exploração e baixa remuneração, que pode ser solucionada com aumento do salário mínimo e proteção ao trabalhador. Dificuldades para quem nasce em desvantagem, que pode ser solucionada com investimento em educação de qualidade, capacitação profissional acessível e infraestrutura. Os possíveis problemas e soluções são: centralização de poder, que pode ser solucionado com estruturação de conselhos populares e controle democrático descentralizado. Risco de baixa inovação e produtividade, que pode ser solucionado com incentivos para colaboração e progresso coletivo. Uniformidade forçada, que pode ser solucionado com modelos que incentivem diversidade de ideias e participação ativa em decisões. Dependência do Estado, que pode ser solucionado com fomento à autonomia comunitária e maior controle local sobre políticas públicas. Censura em regimes autoritários, que pode ser solucionado com uma estrutura de comunicação transparente e democrática. Pois bem, estamos encerrando aqui o debate. Eu acredito que foi muito bom, muito produtivo, e eu agradeço a ambas as partes por terem participado. Agradeço imensamente a todos por acompanharem esse debate e pela oportunidade de compartilhar perspectivas sobre um tema tão essencial para a nossa sociedade. Até a próxima! Agradeço também a todos por terem nos acompanhado neste debate. Foi uma oportunidade valiosa de discussão. Agradeço o espaço e o interesse de cada um de vocês. Até a próxima. E é claro, eu agradeço também a você que acompanhou até aqui. Mas o que eu quero saber de verdade é, na sua opinião, qual das duas partes você acha que se saiu melhor? A parte capitalista ou a parte socialista? Quem te convenceu mais? E o mais importante, considerando tudo que a gente viu aqui, na sua opinião, qual dos dois sistemas você acredita ser o melhor? Cara, eu leio absolutamente todos os comentários, então escreve aqui embaixo o que você acha, que eu te garanto que eu vou ler e possivelmente responder. E eu sei que eu sempre peço, mas não sai do vídeo sem deixar aquele like, sem deixar o gostei. É isso que me mostra que eu tô na direção certa, que vocês estão curtindo e que eu devo continuar fazendo esses debates. E também, é claro, se inscreve no canal. Os vídeos agora vão sair com muito mais frequência, sem esse tempo muito grande entre um e outro. Eu tô me dedicando cada vez mais, tudo graças a vocês que sempre engajam com os vídeos. Valeu de verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.